Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala sobre o Sport Clube do Recife. No vídeo de hoje eu vou falar da derrota do Sport na primeira rodada da Copa do Nordeste. O Sport foi até Salvador e perdeu para o Bahia no último minuto do jogo por 2-1. Então aqui nesse vídeo eu vou separar a análise em dois tempos, né? Claro, o primeiro tempo a gente vai falar aqui, eu tenho aqui aquele meu caderninho de sempre. Já se aproximando do final a gente fecha com o segundo tempo, elege aí os melhores jogadores do jogo, os piores, né? Então a gente vai fazer esse esquema para analisar essa derrota horrível e doída que nós sofremos ontem contra o nosso principal rival da região. Sobre o primeiro tempo, o primeiro ponto que eu anotei aqui foi sobre a escalação. Eu gostei da escalação. Eu acho que o Sport ele não precisava entrar com 3 zagueiros, com 3 volantes, povoando o meio-campo, mesmo sabendo que o Bahia hoje ele é um time tecnicamente muito superior ao Sport e tecnicamente superior a vários times do Brasil, sobretudo na própria Série A. Eu acho que o Sport poderia entrar com a sua formação de sempre, né? Aqui vem jogando no Campeonato Pernambucano e aí dentro do jogo, taticamente, fazer algumas combinações ali, tentar criar algumas alternativas para o time poder travar as principais peças-chave do Bahia. Então eu gostei da escalação, só pincelando aqui, o Sport entrou com Kaique França, entrou com Pedro Lima, né? A novidade aí, o garoto de 17 anos, uma joia que o Sport tem na mão, um lateral direito aí de muita personalidade, já teve várias convocações para a seleção brasileira de base, então é um jogador aí que demonstrou personalidade nos jogos do Campeonato Pernambucano, e aí Mariano Souza pegou e contou com ele nesse jogo enorme contra o Bahia fora de casa. Na dupla de zaga, Alisson Cassiano, porque Rafael Thierry ficou em Recife por conta de uma conjuntivite. Ao seu lado, o capitão nesse jogo, né? Luciano Castan. Na lateral esquerda, Filipinho, e aí o meio-campo foi configurado da seguinte forma: Felipe, Fábio e na frente Pedro Vilhena. No ataque, Romarinho, Gustavo Coutinho e Fabrício Domingues, o uruguaio. Então essa foi a formação. Essa foi a escalação do Sport contra o Bahia e de início eu achei que foi uma decisão acertada de Souza, portanto eu não tenho nenhuma reclamação a fazer sobre a escalação do Sport. O segundo ponto é os volantes e Pedro Vilhena pouco combativos no meio campo. O Bahia tomava conta do setor. Então no primeiro tempo, na verdade no jogo todo, mas sobretudo no primeiro tempo, o Bahia ali com o meio campo com Cauli, Everton Ribeiro, Jean Lucas, fazia movimentações que envolviam muito facilmente no meio-campo do Sport. O Sport não estava sendo combativo, sobretudo os dois volantes, né, Felipe e Fábio, muito distantes dos lances. Felipe não conseguiu desarmar uma bola, Fábio também marcando com os olhos, e isso me irritou muito durante o jogo, porque o Sport estava enfrentando uma equipe muito superior a ele tecnicamente. Os volantes, que devem ser os jogadores ali que conseguem proteger a cabeça da área e a frente da zaga, né, eles precisam de um poder de combate muito maior do que eles tiveram ontem. Então Fábio e Felipe tiveram muito abaixo em relação à marcação contra o Bahia. Eles não conseguiram defender bem e no ataque davam alguns passes verticais, mas sobretudo no que eles precisavam fazer no jogo de ontem, que era combater, morder os jogadores de meio campo do Bahia, eles não fizeram isso. E aí Cauli, Everton Ribeiro, o próprio Tassiano também, Jean Lucas fizeram a festa. O meio campo ficava em bloco assim, o ataque ficava aqui, um buraco no meio campo, e os volantes às vezes muito próximos aos zagueiros deixavam um rombo no meio. E quando esse espaçamento diminuía um pouco, os volantes que precisavam morder mais, chegar mais junto da marcação, não faziam isso. Eles simplesmente ficavam olhando e os jogadores do Bahia conseguiam trocar passes e desfilar na frente da área, penetrando na área do Sport o tempo todo. Então, um comportamento em relação à atitude e à técnica também muito ruim dos dois volantes do Sport. E aí o Bahia tomava conta do setor, como eu falei, e o Sport foi envolvido em muitas oportunidades, inclusive no primeiro gol. Isso aconteceu claramente assim. Pedro Vilhena vai para uma dividida com o pé muito mole, a bola passa no setor de meio campo inteiro, Luciano Castan ali escorrega, a bola entra na frente ali da área do Sport, entra dentro da área do Sport, melhor dizendo, e aí Tassiano, por cobertura, faz o primeiro gol do Bahia, eu acho que aos 17 minutos do primeiro tempo. O Sport jogou num 4-2-3-1, diferente da partida contra o Afogados. Então, esse meio-campo
campo que foi formado com Felipe, com Fábio e Pedro Vilhena, dessa vez Pedro Vilhena ficou como esse meia central, esse meia 10, à frente dos dois volantes. Na partida contra o Afogados, Sosso ele montou uma configuração de meio campo diferente, uma configuração de meio campo que, na minha visão, é a que ele gosta mais, né? Esse 4-3-3. Então ele, contra o Afogados, por exemplo, ele colocou Felipe no meio, como sendo esse volante número 5, que fica à frente da zaga. Na direita ele colocou Pedro Vilhena e na esquerda ele colocou Fabinho. Então a gente pode imaginar assim um triângulo, né? Nesse jogo eu esperava que ele ia repetir a mesma formação, mas dessa vez eu acho também que, conforme os treinamentos foram acontecendo no meio da semana, ele percebeu que Pedro Vilhena é um jogador muito técnico e que precisa jogar mais à frente, municiando o atacante do Sport do que simplesmente combatendo em muitas oportunidades durante o jogo. Então por isso que eu acho que ele avançou o Vilhena para encostar mais em Coutinho, mas aí não adiantou nada porque Vilhena foi muito mal, inclusive foi substituído ainda no primeiro tempo, porque o jogador que pertence ao São Paulo foi muito mal nas fases ofensivas, ele mal tocava na bola, e nas fases defensivas também ele estava muito mal, e na minha opinião ele foi o grande responsável pelo primeiro gol do Bahia, né? A forma com a qual ele entra para disputar um lance ali contra o jogador do Bahia foi muito mole, foi muito blasé, e aí Sosso depois disso pega e tira ele e muda a formação colocando o Zé Roberto. Como eu falei, né, o Sport teve uma distância muito grande aí entre o setor de ataque e a defesa, ficava um rombo no meio campo e às vezes quando esse rombo era preenchido minimamente os volantes não chegavam da forma que deveriam chegar. Então esse foi um problema muito grande que aconteceu com o Sport no jogo, mas sobretudo no primeiro tempo, e os volantes aí, na minha concepção, foram muito mal nessa partida. O lado esquerdo extremamente vulnerável por conta de Romarinho, que era nocivo defensivamente. O que é que eu quero dizer com isso? Romarinho, em muitas oportunidades, não voltava como tinha que voltar. E aí tudo estourava para Filipinho ali. Filipinho ficava em situações de 3 contra 1, de 2 contra 1. Romarinho chegava até o meio campo, largava, ficava olhando, e em várias oportunidades Gilberto aí, que é o lateral do Bahia, entrava, atacava a profundidade ali, levava melhor com o Filipinho, dialogando com Everton Ribeiro, que caía por ali também, às vezes o próprio Cauli, e Filipinho era facilmente envolvido porque não tinha essa ajuda de Romarinho. Romarinho foi muito nocivo. A função dele, taticamente, quando o Sport perde a bola, ainda mais pela agilidade que ele tem, é voltar até o campo de defesa para ajudar Filipinho a marcar esse lado esquerdo do Sport, o lado direito do Bahia. Então ele largava muitas vezes no meio campo, ali na intermediária, e a bomba estourava toda no corredor esquerdo para Filipinho ter que resolver. E aí Filipinho, que em algumas oportunidades, né, a gente vai falar mais sobre Filipinho aqui, foi o grande responsável pela derrota do Sport, pelo segundo gol levado pelo Sport, mas eu, diferente de muitos torcedores aí, muitos analistas, eu não acho que Filipinho fez um primeiro tempo, eu destaco aqui, primeiro tempo muito ruim. Eu acho que com todo aquele sufoco que ele estava passando, com todo aquele terror que ele estava sentindo ali pelo lado esquerdo, em algumas oportunidades ele até conseguiu ganhar alguns confrontos individuais, saía bem para o jogo, conseguia assim liberar a pressão, tirar o Sport de trás, mas no final ele sucumbiu aí à parte técnica do Bahia. Ele também foi muito mal na segunda etapa e falhou muito no segundo gol. A gente vai falar mais disso no segundo tempo, mas assim, só queria que vocês entendessem que Romarinho não ajudou no jogo de hoje como ele deveria ajudar. Então é complicado para a gente que joga num 4-4-2 defendendo, esse ala pela esquerda não conseguir chegar junto do lateral esquerdo para tentar igualar numericamente os avanços do adversário, né? Então é mais ou menos isso, foi mais ou menos isso que aconteceu no jogo de ontem. E o último ponto do primeiro tempo, né, é que esse mesmo primeiro tempo deveria ter acabado com uma goleada se não fosse Arthur Caíque. E aí, graças a Deus, se a gente puder tirar alguma coisa de positivo nesse jogo, além de outras questões, né, a gente tem um goleiro. E aí o Sport, desde Maílson, não tinha goleiro, né? Passaram no Sport aí Denis, Renan, Saulo, vários jogadores que jogam no gol foram testados, todos eles uma calamidade, né? Então o Sport, após 1 ano e meio aí, quase 2 anos, consegue contratar um goleiro que me fez sentir nos tempos de Magrão, porque Arthur Caíque
como eu disse aqui, como eu pontuei aqui no caderno, se não fosse ele, o primeiro tempo acabaria por baixo 4-5-0, porque ele fez duas defesas milagrosas daquelas que a gente sempre viu o Magrão fazer nos melhores tempos de Magrão no Sport. Então aí, após 1 ano e meio, Kaique França é o goleiro titular do Sport, se mostra uma grande aquisição, lembrando Magrão nos melhores momentos, né? Porque se não fosse ele ontem, o primeiro tempo acabaria por baixo 4-0 para o Bahia. Então ele fez todo o torcedor do Sport se sentir nos melhores dias quando Magrão jogava no Sport. Assim, ele fez alguns milagres durante o jogo todo e também no primeiro tempo. Então, se tem algo de positivo a mais do que o ataque do Sport, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, o goleiro, o Sport tem um goleiro aí muito bom, um grande potencial, um goleiro novo aí. Então é contar com isso para o Sport poder fazer uma boa Série B, que é o campeonato que mais interessa nesse ano, e subir diferente dos anos aí de 2022 e de 2023. O primeiro tempo acaba 1-0 para o Bahia, né? O Bahia massacrando, colocando o Sport contra as cordas ali, contra a parede. Kaique França operando milagres, defendendo várias bolas, o Sport falhando no meio campo, falhando na lateral direita. E aí, quando volta para o segundo tempo, Sosso, diferente de Anderson Moreira e diferente de vários treinadores brasileiros, sobretudo, ele já havia feito uma modificação no primeiro tempo, né? Como eu falei, ele tirou Pedro Vilhena e colocou Zé Roberto, e aí o Sport foi para o 4-4-2, com Zé Roberto e Coutinho mais à frente, e aí no intervalo do segundo tempo, ele pega e troca a dupla de volantes. Ele tira Felipe, tira Fábio e volta com Ítalo e Fabinho. Um comportamento assim bem atípico para treinadores, eu gostei, por mais que Fabinho, eu acho que não deveria ter renovado com o Sport, eu acho que é um jogador totalmente na decrescente, que não ajuda o Sport, pelo contrário. E Ítalo ali, que é um cara da base, que nunca se firmou, eu acho que valeu essas alterações porque demonstrou inconformismo no lado de Sosso, assim, ele não estava gostando daquilo que estava acontecendo, foi muito notório, e aí ele tirou todos os volantes que eram os principais jogadores no sentido negativo do primeiro tempo e trocou por volantes novos. O Bahia não era muito intenso, mas dominava o jogo, então diferente do primeiro tempo, o Bahia controlava mais o jogo, mais do que o Sport, mas tinha mais volume, continuava criando suas grandes oportunidades, né? Kaique França defendendo, assim como no primeiro tempo, no segundo tempo operou milagres também. E aí Rogério Ceni foi trocando os jogadores ali do meio campo e a partir daí o Bahia começou a cair um pouquinho, mas mesmo assim era um time melhor e um time que tinha mais volume e que continuava criando boas chances. Porém, ao mesmo tempo, o Sport criava chances também, mas não finalizava bem. Diferente do primeiro tempo, quando o Sport praticamente não criou nada, no segundo tempo o Sport criou 3 grandes chances, dentre elas um gol, que foi o de Coutinho, né? Após um excelente passe de Zé Roberto, o Coutinho pega pela esquerda ali e finaliza no canto de Marcos Felipe. E ali o Sport conseguia empatar o jogo por conta do seu setor ofensivo. A defesa era uma água, o meio-campo também estava uma água, mas o ataque com Coutinho, sobretudo, e Zé Roberto conseguia fluir minimamente. Coutinho foi um cara nesse jogo que ele arrastou a bola na sua capacidade física, dialogou com os companheiros, ele conseguiu entrar na área em algumas vezes. Zé Roberto também entrou dando uma dinâmica melhor, dando bons passes, tirando ali a marcação da zona de conforto, a marcação do Bahia, e aí uma jogada combinada entre os dois fazia o Sport empatar àquela altura. Gustavo Coutinho, como eu falei, empata depois de um belo passe de Zé Roberto, e após o gol do Sport, o Bahia teve volume mais ainda do que vinha tendo, ou seja, o Bahia queria ganhar o jogo, então se lançou muito à frente e levava melhor sobre a defesa do Sport. O Bahia fazia triangulações tanto pela direita como pela esquerda e o Sport ficava ali confuso, totalmente envolvido, né? O Bahia, a partir das modificações de Rogério Ceni no meio-campo, ele começou a trabalhar muito as bolas pelos corredores e mesmo assim o Sport sucumbia na marcação. O Bahia conseguia associar jogadores que caíam pelos dois lados e entrar na área do Sport. Então o Bahia estava desesperado, faminto
para vencer o jogo. E aí, aos 50 minutos, 50, 51, eu não me lembro, o Sport leva um gol no último minuto, após uma marcação bizarra de Filipinho. Ele dá um bote, mas um bote assim, muito mole, deixa Roger, que é um garoto de 16 anos, se eu não me engano, do Bahia, levar a bola ali na profundidade, cruza. Pedro Lima, que estava meio baleado com cãibra, chega atrasado e Rafael Ratão faz o gol no final do jogo, basicamente, sem tempo para mais nada, e daria números finais à partida. Então Filipinho, que no primeiro tempo eu destaquei aqui algumas vezes, ele conseguiu ser combativo, fez alguns milagres ali em inferioridade numérica o tempo todo, no segundo tempo foi um desastre. Foi culpado pelo gol do Bahia, deu muitas brechas na marcação, era uma avenida, toda a bola do Bahia que caía pelo corredor direito, o Filipinho sucumbia, ele não conseguia travar aquele lado esquerdo, foi muito mal mesmo assim, a ponto do Sport, algumas pessoas falam aí de estar no mercado atrás de um lateral esquerdo, né? Porque Karius não conseguiu a liberação pelo STJD, Riquelme está baleado, é um jogador ainda muito novo, então o Sport vai precisar dar uma sondada no mercado para trazer um lateral esquerdo que consiga ganhar a posição de Filipinho para ser titular do Sport, e um titular aí mais experiente, que não cometa tantos erros defensivos nesse nível que Filipinho cometeu. Filipinho é um cara que é muito bom no ataque, né? Mas na defesa a gente já viu que ele tem muita dificuldade. Mesmo assim, ele ainda é promissor, é muito novo, mas eu acho que nesse momento o Sport tem que ir ao mercado atrás de um lateral esquerdo. Agora, né, pessoal, eu anotei aqui 3 jogadores que para mim foram os melhores, 3 que foram os piores, e aí eu quero ouvir a tua opinião aí. Quem vocês acham que foram os piores, os melhores? Vocês discordam de mim? Concordam comigo? Deixem os comentários de vocês aqui embaixo, beleza? Vamos começar pelos piores, né? Eu listei aqui 3 jogadores. Romarinho, porque finalizou muito mal, foi descompromissado em relação à parte defensiva, largou Filipinho ali em muitos momentos no primeiro tempo para ele segurar a bomba contra esse tanque de guerra aí pela direita também. Então Romarinho foi horrível, eu reclamei várias vezes dele nesse jogo porque era notório que ele não colaborava defensivamente com o time. Filipinho, porque fez um segundo tempo desastroso, foi o principal culpado pelo segundo gol, deu várias brechas durante o jogo todo, sobretudo no segundo tempo, e pouco fez na parte ofensiva. Então achei a partida de Filipinho também horrível, muito abaixo, sendo o principal responsável pela derrota. E um último nome, que é Alisson Cassiano. Eu fui um dos que defenderam a renovação de Alisson Cassiano, mas eu acho que eu fui equivocado, né? Tá se provando isso, porque Alisson Cassiano vem fazendo o início de temporada muito ruim em jogos do Campeonato Pernambucano. Foi desastroso ali contra o Retrô, fez uma partida horrorosa ontem também, fora de ritmo, um cara que chega atrasado em todas as jogadas, não é firme para cortar bolas, facilmente driblado em muitas oportunidades, sem senso de colocação. Então assim, fica o Sport tendo que ir ao mercado atrás de um zagueiro, porque Sabino aí que tá baleado possivelmente não vai ficar, Rafael Thierry com conjuntivite, eu sei que é uma doença aí que tem a recuperação rápida, ele vai voltar, mas eu acho que para ser substituto de Thierry, Alisson Cassiano não dá mais. E aí tentar ver alguma possibilidade de emprestar ou de fazer um contrato aí em definitivo no meio do ano para ele poder sair do Sport, porque eu acho que ele não tem capacidade para atuar no Sport nessa temporada mais, beleza? Os melhores aqui, disparado em primeiro lugar. Se não fosse por ele, o Sport teria tomado assim 5-6-1 ontem, que foi Kaique França. Operou aí por baixo uns 2 milagres, defendeu bolas difíceis também, inclusive uma bola bem difícil que ele espalma no canto embaixo, lembrando aquela defesa épica que rodou o mundo aí quando o Magrão fez contra o Cruzeiro no Mineirão em 2016, que Magrão pega uma cabeçada assim no chão super difícil. Então Kaique França disparado o melhor em campo, acho que o melhor do jogo inclusive. Coutinho por ter feito o gol, por ter sido inteligente na frente, por ter sido um cara que dialogava, que conseguia reter a bola, não era aquele atacante paredão, né, que a bola batia e voltava, então foi super consciente das ações ofensivas e ainda marcou o dele. E em terceiro lugar, Pedro Lima, apesar da falha ali no segundo gol, que ele chega atrasado, mas ele estava ali com cãibra, ele tinha sofrido uma falta segundos ou minutos antes, segundos antes do gol do Bahia,
mas ele teve muita personalidade, tem 17 anos, mas parece que tem 35, é uma frieza para marcar, vai à frente, finalizou uma bola extremamente perigosa no início do segundo tempo pelo lado do Sport. Então assim, Pedro Lima, para mim, ganhou a posição e vai ser muito difícil dele sair agora, porque ele passou no teste, né? Ele enfrentando o Bahia, que é uma equipe extremamente qualificada, fora de casa, num clássico, com todo esse tempero aí dentro da panela, ele conseguiu ir razoavelmente bem para um jogador de 17 anos. Então é isso, esses foram os meus melhores e esses foram os meus piores na derrota de ontem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, e se você gosta desses conteúdos sobre o esporte, considere se inscrever aqui no canal, beleza? Até o próximo vídeo pelo Esporte Tudo. Tchau, pessoal! I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots.